Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós. Estamos mais um domingo na presença do Senhor para o aprendizado da sua palavra, através dos ensinos bíblicos, através do estudo bíblico das santas e sagradas escrituras. E na presença do Senhor, começamos mais esta aula de escola bíblica dominical. Convido os amados irmãos a uma oração, a fazermos uma oração de intercessão pelas nossas vidas, de invocação ao nosso Deus. Ó Deus, tua palavra nos diz, onde estivéssemos reunidos em 2 ou 3, que ali o Senhor estaria. Mesmo em distanciamentos, isolados nos nossos lares, mas estamos reunidos em torno da tua palavra muito mais do que 2 ou 3, ó Pai. Nesse instante pedimos a sua iluminação sobre as nossas vidas, que o teu Espírito Santo venha dar-nos sabedoria para ensinarmos e aprendermos ao mesmo tempo da tua palavra. Que o Senhor possa abençoar todos nós que estamos participando hoje dessa escola bíblica dominical, como aqueles irmãos que não vão poder participar nesse instante, mas no decorrer da semana. Que todos nós sejamos alcançados e engrandecidos, enriquecidos também pela tua palavra, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 100, que diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amados irmãos, o 32º domingo do tempo comum, esse domingo qual nós estamos participando, dando início à 32ª semana da nossa liturgia cristã e reformada. A nossa liturgia fala-nos do verdadeiro culto que devemos prestar a Deus. A Deus não interessam grandes manifestações religiosas ou ritos extensos, mais ou menos suntuosos, mas uma atitude de permanente entrega nas suas mãos e de disponibilidade para os seus projetos, de acolhimento generoso de seus desafios e de generosidade para doarmos a nossa vida em benefício dos nossos irmãos, em benefício do próximo. Esse texto que nós lemos no livro de Salmos, capítulo 100, é um hino de ingresso ao templo, é um hino que a igreja, ou melhor, os judeus, ao ir para Jerusalém, adentrar as portas do templo de Jerusalém, cantava, louvava a Deus. E Deus quer de nós, como cristãos, como adoradores, como seus adoradores, melhor dizendo, um culto sincero e agradável a Deus. Ou seja, ele quer o nosso coração, ele quer a nossa vida para ele. Ele não está interessado de que forma temos prestado esse culto, ou seja, que desde que seja de coração. Muitas vezes nós vemos igrejas belas, catedrais imensas, com seus ritos, suas ritualísticas. E eu sou a favor de liturgia, gosto muito de liturgia reformada, estudo liturgia reformada, amo liturgia, amo o texto litúrgico,
Mas, contudo, isso é para o crescimento da comunidade, para a participação da comunidade. Não adianta nós estarmos indo à igreja apenas para assistirmos um culto. Nós temos que irmos à igreja para cultuarmos a Deus. Que a palavra de Deus ela seja uma palavra que venha de encontro com os nossos anseios. E muitas vezes essa palavra de Deus ela vai vir de encontro e vai nos colocar num canto e vai apontar o dedo em nossas feridas. Logo mais, na Escola Bíblica Dominical, nós vamos, no estudo da nossa lição, nós vamos estudar sobre o pecado. E muitas vezes a palavra de Deus vem de encontro conosco e mostra e aponta o nosso erro. E através do Espírito Santo de Deus que está iluminando o pregador e está nos iluminando também, devemos, nesse instante, vermos o agir de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós queremos ir na igreja para escutar o hino que gostamos, para o coral cantar o hino que nós gostamos. Nós queremos muitas vezes na igreja para ouvir a palavra que venha em conforto com aquilo que eu gosto. E muitas vezes Deus não faz isso. Pelo contrário, Deus muitas vezes fala através dos hinos. Muitas vezes Deus fala através do coral, através da música, do louvor e também, e com certeza muito mais, no momento da meditação da palavra, no momento da homilia, no momento do sermão. E Deus quer nós na sua igreja. Deus quer nós de corações e mentes abertas. Como chama esse salmo? Um salmo dos cânticos, dos degraus, um salmo de adentrar a Jerusalém, ao templo de Jerusalém, na ocasião, que diz: celebrai com júbilo o Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Deus quer alegria no nosso coração. Deus quer a nossa experiência de vida cristã. Deus quer que nós estejamos no culto não para sermos meros ouvintes, mas sim para sermos adoradores. Que estejamos ali na presença do Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade e apresentando a Ele um culto racional. Quando os músicos, coral, ministério de louvor ou pastor, na sua pregação, estão desenvolvendo as suas funções, os seus dons, não é para agradar a mim ou ao irmão fulano ou ao irmão cicrano. Está ali, em primeiro lugar, para agradar o Senhor Criador de todas as coisas. Que tenhamos uma abençoada escola dominical a seguir. Amados irmãos, na semana passada, com o reverendo Carlos Alberto, nós vimos a questão do pecado, o pecado. Semana retrasada, nós falamos sobre os pactos, as alianças que Deus tem para conosco. E hoje nós entramos na 10ª lição do breve catecismo de fé de Westminster sobre as consequências do pecado. As consequências do pecado. Eu convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3, livro de Gênesis, capítulo 3, do verso 9 ao verso 16. Livro de Gênesis, capítulo 3, do verso 9 ao verso 16, que diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem em que lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: eu vi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu?
Comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizestes, maldita, és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarás sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz a teus filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Amados irmãos, a 10ª lição do breve catecismo de fé de Westminster tem a pergunta 19ª, diz assim: qual é a miséria do estado em que o homem caiu? A resposta é: todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus e está debaixo da sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias nesta vida, a morte e as penas do inferno para sempre. Nas palavras do breve catecismo, e conforme estudamos anteriormente, a queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. O estado de miséria consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão original e na corrupção de todas as suas naturezas. O que ordinariamente se chama pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele. Conforme as respostas das perguntas 17ª e 18ª. Nesta lição, vamos considerar a miséria do estado em que o homem caiu. Amados, a miséria humana, o pecado original, ele já começa querendo um se isentar do outro diante de Deus. Pelo texto de Gênesis, nós conseguimos imaginarmos, conseguimos visualizar que Deus tinha contato com Adão e Eva todos os dias. O texto no verso 9 diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E o verso 10 ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Mostra claramente que o pecado aqui nos leva a uma total separação. Nos leva a um rompimento de pacto com Deus, como nós vimos há 2 semanas atrás. E uma outra questão que é interessante nesse texto, que quando Adão está falando com Deus, respondendo as perguntas de Deus, o verso 11, Deus pergunta-lhe: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que ordenei que não comesses? E respondeu Adão: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu a comi. Amados,
O homem não assume, aqui quando eu falo homem, não na questão do gênero masculino ou feminino, mas o homem, ele não assume que é pecador diante de Deus. Ele quer eximar a sua culpa, dizendo para Deus: a mulher que tu me destes por esposa fez eu comer. De igual modo, Deus pergunta para a mulher: por que fizeste ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? E ela diz: fui enganada pela serpente. A serpente me enganou. Novamente, nós vimos aqui o jogo de empurra, empurra. E muitas vezes nas nossas vidas nós pecamos, estamos fora da graça de Deus, temos caído constantemente e somos recorrentes por muitas vezes nos nossos pecados, perdemos esta comunhão com Deus por conta da desobediência. A questão não era comer ou que esse fruto ia fazer, ter o conhecimento, mas a grande questão era a obediência a Deus. E por muitas vezes, como estou fazendo essa alegoria, né, nós na casa dos nossos avós ou com os nossos pais e queremos tirar a culpa de nós, de um erro, de uma arte, jogando no nosso irmão, nos nossos primos, primas, né, nosso amigo, às vezes, de rua. Nós, por muitas vezes, não queremos cair debaixo da bronca, da surra que vamos levarmos, ou mostrar aos nossos pais a decepção que levamos a eles. O homem está sujeito à morte e às penas do inferno. Ou seja, o homem pecou, ele se desvia e ele está desviado e ele precisa ser resgatado dos seus pecados. E Deus cria um plano de salvação para nós através de Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, nos dando vida e vida em abundância. Somos sujeitos à morte e às penas do inferno. Mas isso não quer dizer que nós vamos. Porque se reconhecermos, ou melhor dizendo, quando reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso suficiente Salvador, o Redentor nosso, somos resgatados dos nossos pecados. Isso não quer dizer que nos dá a qualidade de sermos pecadores, de continuarmos pecando. Muitas vezes nós confundimos liberdade com libertinagem. Não é isso que estamos falando aqui. Nós, como presbiterianos, cremos na doutrina da predestinação, acreditamos que uma vez salvo, sempre salvo, mas não quer dizer isso que, tô salvo, eu clamei, eu me declamei, que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador, meus pais me batizaram quando criança, eu fiz a minha pública profissão de fé, eu não estou salvo, estou garantido, agora eu posso pecar, não é isso. Nós estamos falando aqui a respeito de sermos resgatados por Cristo, e aí termos uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de conhecimento da palavra de Deus, uma vida de conhecimento da vontade de Deus sobre as nossas vidas, para praticarmos as boas obras, para praticarmos, reconhecermos que somos pecadores, mas resgatados, redimidos e lavados pelo sangue derramado de Jesus Cristo na cruz. E termos a consciência através do Espírito Santo e da orientação bíblica, que Jesus é o nosso Senhor. E por amor a Ele, por amor ao nosso Deus, nós não praticamos mais os pecados e as iniquidades. Que o Senhor nos abençoe nesta
Partindo para o encerramento, amados irmãos, logo mais nós nos encontramos em nossa igreja. Quem puder ir, estar presente para cultuar, louvar ao nosso Deus presencialmente no culto matutino. Quem não puder e poder estar no vespertino, mas não esqueçamos que hoje é eleição para a escolha de novos presbíteros, para a escolha de novos diáconos ou presbíteras e diaconisas, né? Hoje é dia de eleição, como é de tradição e estatutariamente do estatuto da nossa igreja, nós temos o dia todo para votarmos, irmos nas urnas que se encontra na igreja e através da orientação dos presbíteros e diáconos, presbíteras ou diaconisas que estão de plantão ali, seguindo as suas orientações, fazer e exercer um direito e um dever que temos na escolha de presbíteros, presbíteras, de diáconos e diaconisa. Oremos nesse instante. Pai de amor, Deus eterno, nesse dia especial, pedimos a tua orientação para as eleições ou para a eleição dos nossos presbíteros, presbíteras, diáconos e diaconisas. Ó Pai, esteja abençoando esse momento da igreja, esteja abençoando a vida dos pastores desta igreja, esteja abençoando a vida daqueles irmãos que completaram mais um ano de vida. Esteja nos sustentando no teu amor e na tua misericórdia, em Cristo Jesus. Amém. Que os amados irmãos tenham um abençoado domingo, uma excelente e abençoada semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.